A cada 38 minutos, um homem morre no Brasil vítima do câncer de próstata. Um problema que poderia ser bem menor se nós, homens, cuidássemos melhor de nossa saúde. Para falar sobre o assunto, o Conversa Pública de hoje recebe o Dr. Luiz Augusto Maltoni, que é diretor executivo da Fundação do Câncer. Doutor, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, é um prazer poder participar do programa com vocês. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que nós, homens, somos tão resistentes ao cuidado com a saúde. Estamos vivendo numa sociedade que ao longo dos anos tem se transformado. Eu acho que hoje cada vez mais existe uma consciência da necessidade de cuidar da saúde, de ter atenção a alguns sintomas que podem nos conduzir a um diagnóstico mais precoce das doenças. O homem, historicamente, é um pouco mais desleixado do que a mulher. A mulher, ao longo dos anos, desenvolveu mais o hábito, por causa do câncer do colo do útero, de tanta chamada, e do próprio câncer de mama, tumores muito prevalentes nas mulheres. Eles se habituaram e cresceram com o hábito de fazer os exames preventivos, etc. Isso foi então criando na mulher essa necessidade e importância de se fazer os diagnósticos precoces, os exames preventivos. No caso do homem, não. Isso foi sempre deixado meio para a segunda instância. E tem a questão, no caso do câncer de próstata, também de uma impressão extremamente, eu diria hoje ainda machista na nossa sociedade, que é a questão do toque retal. Quer dizer, imagina como é que eu vou ao médico e faz parte do exame clínico do médico, do urologista, a questão do toque retal, que é um exame extremamente simples, muito rápido, indolor, enfim, mas que pode ajudar muito no diagnóstico, não só do câncer de próstata, mas também das outras alterações da próstata, na maioria benignos, mas que são passíveis de tratamento e livrar o homem de sintomas às vezes desagradáveis. O senhor pode explicar para a gente, então, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata quer dizer, como qualquer tipo de câncer, em algum momento do nosso organismo, as células começam a se multiplicar de maneira errada, alguma alteração lá no DNA, no centro da célula, e faz com que essas células se multipliquem de maneira errática e acabam desenvolvendo tumores. E o câncer de próstata é um tumor maligno da próstata. Lembrando que a grande maioria dos tumores de próstata são benignos, né? Mas os tumores malignos, chamados cânceres de próstata, eles são no homem o tumor mais frequente, exceto os cânceres de pele, que são os mais frequentes nos homens e nas mulheres, mas no homem o câncer de próstata está lá depois do câncer de pele como o mais frequente. Quais são as faixas etárias em que o câncer de próstata é mais incidente? Ele é mais incidente quanto mais velho nós vamos ficando, né? Então, principalmente no adulto mais idoso, quer dizer, a partir de 55, 60 anos ele vai aumentando a incidência. Existem trabalhos que mostram que quanto mais a gente vai vivendo e mais idoso nós vamos ficando, maior a probabilidade, mostram claramente a alta incidência do câncer de próstata nos homens mais idosos, acima de 80, se vive 90 anos, há quem diga que praticamente todos nós teremos câncer de próstata. Mas é importante ressaltar que um grande volume desses pacientes que vão apresentar câncer de próstata quase já no final de vida, esse câncer de próstata é praticamente assintomático e ele, na grande maioria das vezes, não é o que causa o óbito ou a morte do paciente, que acaba morrendo de outras causas. Então tem que ter um pouco de cuidado também com isso. Quer dizer, é lógico, conforme a idade passa, maior a probabilidade da gente desenvolver câncer de próstata. No entanto, a gente tem que ter cuidado para estar atento aos sintomas e, na medida que tiver algum sintoma, procurar o urologista, o seu clínico, para um aconselhamento e daí definir quais as melhores estratégias de um diagnóstico e de um tratamento adequado. Então, quais são esses sintomas que os homens devem ficar atentos? Bem, os principais sintomas que chamam a atenção para o câncer de próstata, eles são relacionados ao aumento do volume da glândula prostática, que é uma glândula que fica ali embaixo da bexiga, próximo, a uretra passa por dentro dela. A uretra é o canalículo que leva a urina da bexiga para o pênis e para o exterior. Então, ali naquela região é que fica a próstata. Ela tem o tamanho de uma castanha e quando ela aumenta de tamanho, ela comprime não só a bexiga, como comprime também a uretra. Então, os sintomas mais frequentes são dificuldade de urinar, começa a reduzir a força do jato urinário, eventualmente num caso
pode haver sangramento na urina, enfim, são sintomas, desconforto na hora de urinar, que chamam a atenção de que alguma coisa não vai bem. Isso não significa que nós estamos diante de um caso de câncer de próstata. Pode ser uma hipertrofia prostática, um aumento benigno da próstata, que é muito comum, né? E que se trata e uma grande parte reduz, ou pode ser até eventualmente necessidade de operar, mas isso é uma cirurgia feita por endoscopia e não é preciso nem cortar o abdômen para resolver o problema, enfim. Mas os sintomas mais frequentes são esses. E aí é que o paciente, no caso a pessoa que estiver com essa dúvida, deve procurar o médico e aí vai fazer os exames necessários. Exato. E aí, obviamente, com um sintoma urológico, um sintoma urinário desse tipo, como eu já falei, importante é o médico, porque ele vai colher direito essa história, entender como é que isso começou, se acorda muitas vezes à noite para urinar, o que não acontecia antes, se o jato da urina que era forte ficou mais enfraquecido, enfim, uma série de coisas, de informações que são importantes para o médico definir uma conduta diagnóstica. A partir daí, ele pode pedir exames de imagem, o ultrassom é muito sensível para se identificar a próstata, o tamanho, o volume, a regularidade ou não. Existem outros métodos de avaliação da próstata por imagem, como até uma ressonância, por exemplo, mas a princípio um ultrassom, uma boa história clínica e um exame físico, inclusive com o exame de toque retal, dão praticamente 80% a 90% do diagnóstico. No caso da suspeita de câncer de próstata, existe um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico, que ele é muito sensível nos casos de câncer de próstata, muito embora não seja, não significa que você com o aumento do PSA tenha câncer de próstata, mas ele é bastante específico, então ele é muito útil em se fechar esse diagnóstico. Se eu tenho uma próstata aumentada no toque irregular, endurecida, e que no exame de imagem ela está aumentada e irregular, e o PSA está muito alto, isso indica que a gente precisa prosseguir numa biópsia, etc., para poder ver qual a melhor estratégia de tratamento. Doutor, a gente sabe que nós homens realmente relegamos um pouco a nossa saúde, o cuidado com a nossa saúde. Por isso existe o Novembro Azul, que tem como foco esse cuidado do homem, principalmente o câncer de próstata. De que forma essa campanha pode ajudar a mudar esse quadro aí de, entre aspas, desleixo da nossa parte com a saúde? Na realidade, essas datas marcadas como Novembro Azul agora, por exemplo, são marcas são datas que chamam a atenção para a conscientização da população, no caso a população masculina, da importância e da necessidade de ter atenção com o seu próprio corpo e de procurar cuidados médicos à medida que percebam que alguma coisa não vai bem. Então essas datas elas marcam a oportunidade de intensificar um chamado para a população de que é importante se cuidar, é importante fazer os exames que podem eventualmente te fazer ou chegar a um diagnóstico mais precoce, e no caso específico do câncer de próstata, como qualquer câncer, você quando dá um diagnóstico mais precoce, a possibilidade de cura é infinitamente maior. Então essa é a grande importância do que nós estamos chamando hoje de Novembro Azul, como passou o Outubro Rosa para o câncer de mama, enfim, em breve a gente tem aí o mês amarelo, que é o de câncer de pele, dezembro, enfim, mas são na realidade datas importantes para conscientizar a população, poder passar de maneira mais adequada possível as informações corretas, diminuir um pouco essa questão da desinformação ou de mitos e tabus que as pessoas têm, enfim, é para chamar atenção, mas na realidade o importante é que todo mundo esteja atento o ano inteiro e não só nos meses em que a gente usa para chamar a atenção das pessoas. Pois é, a gente tem como foco durante o Novembro Azul câncer de próstata, mas claro, essa não é a única doença que acomete os homens. Quais são as principais enfermidades? Os homens, assim como as mulheres, perpassam aí um volume de doenças importantes. A gente sabe hoje que no Brasil a principal causa de morte ainda são as doenças cardiovasculares. Então é importante essa questão de controle da pressão arterial, enfim, controle de sobrepeso, obesidade, que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares e também para o câncer. Então esses são cuidados que a população de maneira geral tem que ter. No caso específico do câncer, sem deixar de lembrar o diabetes, que também é bastante frequente na nossa população e tem relação com essa questão de alimentação e de obesidade, etc. No caso específico do câncer, a gente tem o câncer de próstata como mais prevalente, depois nós temos o câncer de pulmão, também ainda é muito prevalente, muito embora no país nós temos
um exemplo de sucesso numa política de controle, que é a política de controle do tabagismo, fez com que a gente reduzisse muito o número de fumantes no país. Nós saímos de 35%, 36% de tabagistas na população para hoje menos de 10%, 9,5%. Isso certamente vai começar a impactar e já está impactando no número de casos novos de câncer de pulmão, que tende a reduzir. Então a gente tem câncer de pulmão, depois tem câncer coloretal, câncer de estômago, enfim, são os cânceres mais prevalentes no homem. Na mulher, o câncer de mama, depois, enfim, câncer também coloretal, câncer de colo de útero, enfim, câncer de pulmão, são os cânceres mais frequentes. De que forma a gente pode cuidar de forma preventiva esse tipo de doença? Na realidade, tem uma coisa que acho que é importante a gente colocar sobre a questão da prevenção, da detecção precoce, e são nomenclaturas que às vezes é difícil para a gente, pelo menos os técnicos e principalmente para a população, mas existem, quando a gente conhece um câncer a ponto de conhecer o seu agente causal, aquilo que transforma uma célula normal em câncer, vou dar o exemplo do câncer do colo de útero, que a gente sabe que tem uma relação direta com a infecção pelo HPV. Então, quando a gente sabe a causa, a gente pode pensar em fazer screening, que é o quê? Que é a detecção, na realidade é um rastreamento, né? Uma detecção ultra precoce. Então você tem uma população que não sente absolutamente nada, mas você sabe que se ela estiver infectada por HPV, ela pode desenvolver o câncer de colo de útero ao longo do tempo. Então você chama as mulheres, faz os exames preventivos e trata as mulheres com infecção. Com isso você vai evitar que elas desenvolvam o câncer de colo de útero, né? Alguns outros tipos de câncer nós não sabemos a causa, como é o caso, por exemplo, do câncer de próstata. A gente não sabe o que causa essa mutação lá genética, essa mutação no DNA, e que daqui a pouco uma próstata que era normal começa a desenvolver o câncer, como alguns outros tipos de câncer, como câncer de pâncreas, etc. Nesses casos, a gente não... É difícil você fazer um screening, você vai ficar chamando toda a população assintomática, porque screening é quando você chama uma população que não sente absolutamente nada para o serviço de saúde para tentar detectar um tipo de câncer. Então, quando a gente não conhece a causa, fica difícil, porque você vai chamar toda uma população, alardear uma série de pessoas, mas o importante é que daqueles cânceres que nós não sabemos a causa, o diagnóstico precoce é importante. Então o importante aqui ressaltar é quando já começa a existir algum tipo de sintoma, por menor que seja, alguma coisa que você perceba que não está indo bem, que não está legal, mudou algum hábito, procura um atendimento médico, procura um serviço médico, porque aí você pode estar dando uma oportunidade imensa de diagnosticar uma alteração na sua fase bem inicial, e a gente sabe que quanto mais precoce, no caso do câncer, as chances de cura chegam a mais de 90%. Nos últimos anos a gente tem visto algumas campanhas que falam sobre o excesso de exames. Isso também pode ser prejudicial à saúde. É verdade? Perfeito. Essa informação? É verdade, sim. É verdade. A gente percebe, quando a gente analisa dados epidemiológicos e tudo, que existe um excesso de solicitação de exames, e não raro, a grande maioria dos exames hoje, por exemplo, exames de imagem, quando você vai ver o resultado, a maioria são normais. Então, se inverter um pouco, se pede muito exame, se colhe menos história clínica, você precisa dedicar um pouco de tempo a mais para conversar com o paciente e entender de fato o que está acontecendo, e daí sim, pedir algum exame que vai complementar o seu tratamento, mas ainda a história, o exame físico são fundamentais para nortear esse diagnóstico. Então existe um exagero no caso dos exames. No caso de próstata é um exemplo bastante claro disso. Quer dizer, se o homem não sente absolutamente nada, e a gente tem visto com uma certa frequência, homens jovens, 35, 32, 40 anos ou menos, preocupado ou fazendo exames de ressonância, de ultrassom, etc., sem ter absolutamente sintoma nenhum. Quer dizer, é um exagero. Às vezes você tem um achado de exame de uma alteração que às vezes é morfológica, é normal, e aí acaba fazendo uma biópsia que é desnecessária, pode ter uma complicação da biópsia, enfim. Então, viram uma bola de neve. Então a gente tem que estar muito atento com essas coisas. Especificamente na questão do câncer de próstata, é estar atento com os sintomas, qualquer alteração em relação à maneira de urinar, algum desconforto, etc., procura sim médico, e aí sim ele vai te orientar a melhor forma de fazer o diagnóstico e, se de fato tem alguma normalidade, tratar. Mas atento aos sintomas. Doutor, eu queria pedir para o senhor
falar um pouco para a gente sobre o que é a Fundação do Câncer e qual o trabalho que é desenvolvido aqui. Lógico, A Fundação foi criada no final da década de 80, 90, 91, precisamente. Ela, na realidade, foi criada para apoiar as ações do Instituto Nacional de Câncer naquela época, e ao longo desses 28, 29 anos, ela foi desenvolvendo uma série de atividades junto de apoio ao próprio Instituto Nacional de Câncer, mas também outras atividades muito voltadas para apoio na áreas de pesquisa em câncer, muito focada na questão da educação em oncologia. Para você ter uma noção, nos últimos 3 anos nós formamos aproximadamente 1.400 profissionais para a área de radioterapia para o país inteiro, com pessoas representando todos os estados do país, desde médicos, físicos, técnicos em física médica e enfermagem em radioterapia. Então tem um foco grande na área de educação. Nós estamos futuramente ampliando esse leque de opções de treinamento na área de oncologia. Fora isso, a gente opera aqui na Fundação todo o sistema, toda a operação do sistema de transplante de medula óssea no país, aqui no andar de baixo, onde a gente tem todo o tempo a informação dos pacientes no país que precisam fazer transplante de medula óssea, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, nós temos hoje, é o 3º maior registro do mundo, tem 4.700.000 doadores inscritos, então é o 3º maior do mundo. A gente recebe os dados do paciente que precisa, nós temos um sistema que, com os dados do paciente, ele faz a pesquisa nesse volume de doadores do país, e se ele identifica um doador, nós fazemos toda a operação de localizar o doador, saber onde ele está, se ele está disponível para doar a medula, e aí sim a gente prepara o local onde ele vai coletar a medula, onde ele está, o próximo de onde ele está. Nós vamos buscar todo esse aparato de logística, a gente vai buscar esse material coletado da medula óssea e levar no local onde o paciente tem que fazer o seu transplante. Às vezes o doador está no Nordeste e o paciente está no Sul do país, por exemplo, e vice-versa. Então toda essa operação do transplante de medula óssea no país, a Fundação acaba operando, a coordenação técnica desse sistema é do INCA, mas toda a área operacional e de operações de realização de todo esse fluxo é feito aqui pela Fundação. Ele funciona não só para o Brasil, como para o exterior. A gente também, quando não encontra um doador no país, nós estamos ligados on-time, online, com os bancos internacionais de doadores de medula, e ao mesmo tempo que ele não encontra, a gente então vai buscar nos bancos internacionais, e é o mesmo procedimento. Se encontrar um doador fora do país, seja onde for, nós vamos buscar, nós fazemos o contato e vamos buscar o material biológico e colocamos aqui no país para o paciente que precisa, e o inverso é verdadeiro. Algum paciente de fora do país que não encontrou no seu país um doador compatível e busca no nosso REDOME, se a gente encontra, a gente faz o contato e a gente também leva o material biológico para fora do país. E como é feita essa coleta de dados de pacientes em diversas instituições que estão espalhadas? Nós temos os sistemas, o REREME, que é o registro de receptores e que precisam de transplante de medula. Então ele está ligado no país todo oncologista ou hematologista que tem um paciente que precisa de transplante, ele inscreve o paciente nesse registro, esse registro então cai aqui. Uma vez tendo um paciente registrado nesse sistema, automaticamente ele está interligado com o REDOME, que é o registro de doadores, ele faz o match, ele faz o cruzamento imediato para identificar potenciais compatibilidades, né? Tem uma questão da compatibilidade de poder ser o doador para aquele doente específico, tem exames que a gente testa para fazer isso. Então, na hora que ele encontra pacientes e encontra doadores compatíveis com aquele paciente, existe uma equipe técnica que avalia junto com o médico que está solicitando aquele transplante o melhor doador compatível. A gente faz o contato com o doador, se ele está disponível, que ele pode ter ficado doente, ele pode não querer mais doar, enfim, mas se ele estiver disponível para doação, nós providenciamos toda a logística para ele coletar o material e a gente poder levar o material para o paciente ser transplantado a tempo, na data que ele tiver o transplante marcado.
Doutor Luiz Augusto, eu quero agradecer o senhor pela participação aqui no Conversa Pública. Foi uma conversa muito esclarecedora e passou muito rápido. Gostaria que a gente ficasse aqui mais tempo. Então, eu quero agradecer ao senhor e aproveitar, pedir para que o senhor dê o contato aqui da Fundação do Câncer para quem quiser buscar mais informações sobre esse órgão tão importante. Eu que agradeço. A Fundação do Câncer está à disposição de vocês para os assuntos relacionados à questão do controle do câncer no nosso país, enfim. Então, sempre que tiverem e quiserem conversar sobre essas questões do câncer, de como é que a gente pode fazer diagnóstico, quais são os modelos, as formas de tratamento, enfim, nós estamos à disposição de vocês. É um prazer, porque isso acaba ajudando também a informar a população. Se você quiser ter mais informações a respeito da Fundação e de dados e de estatísticas e de informações sobre o câncer, www.cancer.org.br. Muito obrigado. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá.